Meu nome é Valéria, eu sou do ramo de educação, tenho 30 anos de escola. E assim, foi muito complicado porque a gente cria manias, né? A gente cria dependências dentro da empresa e a nossa cabeça precisa mudar também, senão a gente não consegue mexer na empresa, né? Então, 30 anos, muita coisa eu tive que mudar na minha cabeça, muita coisa, mas vale a pena demais, E onde é que você demais. está? Eu estou em João Pessoa, na Paraíba, aqui na Que pontinha do show! Nem Nordeste. precisa tirar férias, então já mora no meio das férias, né? Porque a É gente lindo sai aqui. daqui do Sudeste e a gente vai para Paraíba. Agora você já está no meio das férias, você não precisa. É, mas sabe o que é pior de tudo? É como eu estava, né? No meio de um lugar como esse, que dá para a gente curtir férias, eu só fazia trabalhar. É muito pior, porque você está ali de frente para coisas muito boas, que descansa e você está trabalhando 24 horas, que era o que acontecia comigo. De domingo a domingo eu estava na escola. De domingo a domingo. E isso Ai, mudou, graças a Deus. E aí as orientações de Carmen, meu Deus, parece que ela está falando da gente. E o curso é fantástico, o curso é fácil de entender, né? Ele tem uma sequência fantástica. Ele falou aí do caderno, e eu também fiz o meu caderno, eu tenho aqui meu caderno com tudo anotado, com todos esses esquemas, né? E o que eu ia concluindo, eu ia botando lá, concluí, eu fiz, não fiz, voltava, e foi dando certo. Né? Então, assim, foi uma libertação mesmo. Carmen, era um caos. Como eu falei, né, 30 anos é a nossa mentalidade que tem que mudar, né? Porque assim, realmente eu não me via como empresária. E era tanto que quando eu falava com minha contadora, ela falava assim, né, os empregados, mas aquilo me incomodava chamar empregados, né? Eu falava colaboradores, amigas de trabalho, eu falava assim. E a cabeça foi mudando, né? Quando ela foi mudando, eu fui percebendo que alguns erros eram meus mesmo, né? Eu sempre trabalhei por amor, né? Por amor. Mas aí eu fui entendendo que isso não obriga que eu deixe de ser empresário, porque de fato é o que eu sou, né? E eu acredito que quem está ouvindo aí deve ter passado por isso, né? Que você fica assistindo os vídeos de Carmen, vai fazendo aquela maratona, né? E vai se identificando com as coisas. E na hora, porque quando isso foi comigo, né? Eu me lembro que faltava algumas horas para encerrar o curso e as inscrições, e eu me deparei assim, olhando o celular e na minha mesa, assim, né, na mesa de estar, eu disse, meu Deus, vou fazer, não, vou fazer, faço, não faço, terminei fazendo, e assim, foi fantástico. Para quem está com dúvida, minha gente, do mesmo jeito que impactaram para vocês, a questão dos vídeos, você assistindo, vocês não têm noção de como a empresa vai mudar, você assistindo, participando dentro do curso, né? Porque eu acredito que quem já começou, né, quem está aí no meio já, tem essa ansiedade, né, de querer resolver as coisas para ontem, né, mas o curso em si, ele nos dá um respaldo de que a gente faça tudo de forma tranquila, calma, entendendo, né, porque a gente dá aquela reformulada na empresa, alguns problemas vão acontecendo, mas assim, como a gente já sabe, a gente vai sabendo lidar com eles e resolver, só que dessa forma, né, como empresários, né, então assim, uma coisa que o curso que eu achei muito bom, ensinou muito bem, foi a questão de tudo que você faz você anotar, você registrar, né, então, às vezes, pronto, no meu caso da minha empresa, escolas diretamente com pessoas, então eu tive muito problema em relação ao celular, né, e eu falava, e a mamãe, né, como o Carlos fala em um dos vídeos, não faz isso, não faz isso, e continuava. Então, o curso, ele tem uma parte lá que ele vai falar sobre essas regras, né, são políticas. Então, para mim, quando eu comecei a aplicar isso, eu mesma não estava acreditando nos resultados, né, eu fui vendo que o fato de você sentar com eles e passar isso, e registrar tudo isso, né, as coisas foram melhorando bastante. E uma outra coisa, assim, para mim, que é uma das primeiras aulas que eu acredito que é o que o pessoal vai fazer, ou vai começar, não sei, né, que é a primeira aula, que é visão, missão e valores. Gente, isso aí, às vezes a gente coloca a nossa identidade na empresa, e às vezes esses itens não estão bem definidos, né, então isso muda todo o processo. Porque quando a gente tem tudo isso definido primeiro na nossa cabeça, o processo começa a agir, e é importante que a equipe entenda isso e conheça, porque como os colegas falaram, aí elas vão se adequando, né, porque, infelizmente,
às vezes na nossa equipe tem pessoas que não estão dentro daquele padrão que a gente necessita, né, que faz parte das nossas características. E a partir do momento que a gente vai aplicando as coisas, é como se fosse de uma forma natural, essas pessoas vão saindo, né, e vai ficando realmente aquelas pessoas que você sabe que vão fazer a empresa crescer. Porque eu me lembro que um dos itens que você fala muito nas suas lives, né, é lucro e liberdade. E, de fato, é isso que acontece, né? A gente começa, depois que a gente organiza a empresa, a gente começa a ver que existe realmente um lucro, né, que você começa a perceber, e a questão da liberdade, essa daí, ela mexe não só com a imagem de empresária, mas como pessoa, como eu falei na outra live, né? A gente começa a se relacionar melhor com a gente mesma, com os familiares, com os filhos, né? E a gente se perde muito nas nossas empresas, porque a gente se dedica demais e acha que ela só vai para frente se for com a gente, né? Que esse eu acredito que esse é um erro que todo mundo comete, né? Que Conta do acha seu que pãozinho que disse que agora você é empresária. Nossa, eu fiquei tão emocionada. foi o seguinte, eu sempre gostei de viajar, eu acampo com meu esposo, né? Sempre final de semana, quando dava um tempinho, algum feriado, apesar que comigo era do domingo a domingo. Então, quando foi agora no mês de julho que eu tirei essas férias, meu pai tem um mal de Alzheimer, então, assim, volta e meia ele volta, né, assim. E eu me lembro que quando eu cheguei de viagem, eu fui falar com os meus pais, e E ele que olhou para mim e viagem, disse né? assim, Atravessou o país é, todo, saiu de é um verdade. vale da viagem, não é uma viagenzinha assim. Isso. E assim, para eles, né, para a família, foi impactante. Primeiro porque eu deixei a empresa, a escola, estava todo mundo de férias, a escola estava em reforma. E como é que eu fui deixando tudo isso, né? E as coisas foram normal, foi tudo normal. E eu saí em família, foi eu, meu esposo e meu filho. E meu filho, inclusive, ficou, assim, abismado, porque ele nunca tinha visto eu, assim, né, o fato de eu me desprender tanto da escola. E quando eu cheguei, a primeira coisa que meu pai fez, perguntou se estava tudo bem, né, e disse que agora eu era uma empresária. E minha irmã olhou para mim e disse, mas pai, toda a vida ela foi, né? Painho, como diz a gente aqui. Painho, mas toda a vida ela foi. Ele fez, não, mas agora ela tá passeando, né? Como se fosse assim, agora ela tá curtindo, ela não tá só mandando, ela não tá só fazendo, né? Porque meu pai tá com esse problema de saúde agora, mas são 30 anos, então ele acompanhou tudo, então ele sabe que eu sempre estava na frente, se tinha alguma reforma, eu ia lá, era eu que fazia lá as contas, eu que ia comprar as coisas, eu que media, eu que falava com todo mundo. E ele sabe que eu tinha essa sequência, né, eu me sentia na obrigação de estar ali, e dessa vez ficou lá, as coisas lá, naturais mesmo, da secretaria, de tudo, e a reforma lá, e eu, como diz meu pai, no mundo, né, passeando, né, isso para mim foi muito bom. E o meu pai, estando com esse problema de saúde, perceber isso, então é porque realmente estava muito na cara, assim, que de fato eu era dona da empresa, mas de empresária eu não era nada, né, eu era empresidiária, não sei, né? Diária. Mas Isso, pelo contrário, você exatamente. veio lá de João Pessoa e veio para cá, para Foz do Iguaçu, atravessou o país inteiro. Não foi Foi de uma ponta a outra. um vizinho só, não, né? Isso, foi de uma ponta a outra, né? A gente se organizou, foi muito rápido, assim, para fazer, assim, para se organizar para essa viagem, mas, assim, eu fui tranquila, né? E algumas outras coisas foram acontecendo, então, assim, no decorrer de tudo isso, eu tinha um único celular, que era o meu pessoal e o da empresa, então, eu não tirei isso, né? Então, assim, eu sabia que ninguém ia me ligar, que ninguém ia me preocupar, que eu não ia resolver problemas, e que se houvesse um problema, tinha pessoas lá para fazer isso, né? Então, assim, eu fiquei tranquilo, porque às vezes a gente sai da empresa, às vezes a família, né, fica reclamando e a gente termina saindo um pouco, mas a cabeça fica lá, né? Quem é empresário sabe que é verdade, a cabeça fica lá, a gente às vezes nem curte. Acho que foi Carmen que falou que às vezes ia para algum lugar e ficava trabalhando lá, né? Nas festas, não sei se foi você que Quantas falou, vezes, né? Então, quantas assim, vezes eu fui levava serviço mesmo. no hotel, levava serviço na piscina, deitava na piscina e ficava lá, gente, Pois loucura. é. Pois é, quanto tempo que a gente perde, né? E assim, a família, ela sente muito isso, né? Então a gente não perde só como empresário, porque eu estava dizendo à minha equipe que se a gente olhar muito para dentro da empresa, a gente não olha para frente, né? Não, a gente não olha para o futuro, né? Então, assim, eu ficava tão bitolada nessas coisas que a gente não conseguia ver os pontos positivos que a empresa tem e os negativos para poder resolver. Porque no meu caso, o que foi assim mais chamativo, primeiro foi que realmente eu não queria abrir mão.
eu agarrava, né, as responsabilidades todas e eu achava, de fato, que elas só iam ser resolvidas se eu estivesse no meio. Então, assim, eu ficava, às vezes, quando acontecia alguma coisa que eu vi que dava certo, que eu não estava, eu até ficava meio ciumada, assim, né? Deu certo e eu não estou lá, assim, como assim? E como o colega falou, a gente termina não dando oportunidades para outras pessoas, né? Que vestem a camisa da empresa, que tem capacidade, e a gente termina trazendo tudo isso para a gente e não dando essa oportunidade às pessoas. Então, É assim, isso de fato, mesmo. A lucro e gente liberdade. E às vezes acaba. são coisas, são detalhes, né? Porque, por exemplo, a gente vai passando o curso e a gente vai mudando muita coisa. No meu caso foi um pouco difícil, porque são muitos anos, 30 anos. Mas, assim, algumas coisas que eu passava para elas, né, elas diziam, alguma regra, alguma coisa que acontecia, ou até em relação aos pais, elas diziam, mas porque Valéria, hoje em dia, toda essa ideia já saiu, né, elas dizem, não, porque a empresa, porque a escola, né, então, assim, eles já mudaram totalmente, elas já entendem, e os clientes, né, os pais também já entenderam isso, que a empresa ela tem essa identidade minha, né? Mas é a empresa, né? Então, assim, a linguagem muda, né? Então, tudo muda, né? Primeiro muda aqui, né? O nosso pensamento, nosso entendimento. Quando isso muda, tudo ao nosso redor muda. Muda a vida pessoal, não muda só a questão financeira, não muda só, porque assim, pelo menos no meu caso, né? Boa parte da nossa vivência do dia, a gente está com os empregados, né? A gente está na empresa, então ela precisa ser agradável, né? Ela precisa ser aquele sonho que começou, né? Só que isso não precisa necessariamente ser que a gente esteja lá 24 horas, né? A gente coloca esses pontos, todas essas sequências de estudo que você faz, que é fantástica, minha gente. Se você está nervoso, achando que não vai conseguir, que não vai arranjar tempo, eu não tenho tempo na empresa para estudar, o curso vai explicar tudo isso aqui, você vai começar a arranjar tempo, você vai começar a dizer, caramba, dá tempo mesmo, dá certo, porque você vai aplicando as coisas devagarzinho, com calma, e o interessante é quando você vê os resultados. Aí tem um colega aí que, com pouco tempo, ele já começou a ver, né? Então a gente vê nele o entusiasmo pela mudança, e isso afeta a equipe. E que a gente trabalhar num lugar agradável, né, um lugar interessante, faz com que realmente as pessoas sejam melhor recebidas, né? A gente consegue captar mais essa renda, porque a estrutura, o ambiente muda. Então, realmente, é lucro e liberdade, né? Eu não sei se vocês estão aí entre esses dois termos, ou estão nos dois, mas o curso é fantástico. Ele é completo mesmo. E assim, eu não canso de agradecer, acho que todo mundo faz isso, mas assim, é muito importante para a gente, quando de forma individual, a gente pode falar isso para você, o quanto é importante esse curso e o quanto ele mexe com a vida da gente, né? Você disse que o teu foco não era o lucro. Mas e o lucro? Não, Não sendo seu foco, ele chegou? Que na live você tinha naturalmente. números. Como é que foi isso? Naturalmente, quando a gente vai se organizando, né, o ambiente vai mudando. No caso das minhas professoras, a gente trabalha com público, né, 5 pessoas, então o ambiente vai mudando e a gente vai abrangendo, né, esse trabalho e realmente o lucro vai chegando, né, ele vai chegando naturalmente. E a gente vai descobrindo, inclusive, que alguns profissionais que estão com a gente fazem com que esse lucro não chegue, né, pelo trabalho que exerce, pelo que ele influencia nas outras, né? E então tudo isso acarreta problemas, né? Negativamente, né? Falando. Então, quando você muda tudo isso, naturalmente esse lucro vai chegando, né? E você vai vendo outras possibilidades. Porque antes a gente olha muito para dentro da empresa e a gente vai vendo que nós temos pontos positivos que são muito importantes para o crescimento. E a gente não vê isso. Então, quando a gente começa a pontuar essas coisas, a definir todo mundo, definir o que cada um vai fazer, você consegue ver esses seus pontos positivos e com eles você conseguir lucro, porque assim, eu posso dizer, eu tive alguns problemas, assim como a colega falou em relação à pandemia, todos nós tivemos, mas escolas tivemos muitos problemas, tivemos que nos adaptar, e eu tive alguns problemas financeiros a esse respeito, fui organizando, mas assim, eu posso dizer hoje em dia que a gente tem um lucro mais ou menos de 40%, e ainda mais na área da educação, que é uma coisa bem complicada, mas devido a essas mudanças, né? E assim, hoje meu prédio não é meu, mas hoje eu já falei na outra live que hoje eu já penso, eu nem pensava nisso, né? Eu achava que o melhor do meu dia é se eu tivesse terminado todos os meus afazeres, estava tudo bem. Mas hoje eu já consigo ver, assim,
um futuro, né, assim, procurar um prédio, né, e quando eu me deparei, que vocês vão ver isso também, tem uma parte lá do curso que você faz uma planilha com todas as suas obrigações e com aquelas que outras pessoas podem fazer. Quando eu coloquei as minhas obrigações e eu olhei, eu disse, meu Deus do céu, a empresa só anda por minha causa, porque tudo só eu faço. Coisa que outras pessoas podem fazer, né, então eu fui direcionando isso, e as coisas foram mudando. Hoje eu já penso em ver essa questão de prédio próprio, poder ampliar, para aumentar, né? Porque 30 anos em escola é uma coisa que chama, assim, é uma coisa importante, né? Porque nós temos pais que foram alunos, já foram alunos nossos, né? E isso está faltando o quê? Eu falava, né? Está faltando o quê, né? E eu fui descobrindo aos poucos, e hoje eu já tenho essa visão de que a gente pode realmente crescer mais, né? E uma coisa vai puxando a outra. Agora, não é crescer para trazer mais trabalho, né? É crescer para trazer mais lucro mesmo, né? Para que eu possa realmente me dedicar à minha família, né? A outros projetos, aos meus pais que estão precisando de mim nesse momento. E eu já tenho essa visão de que a escola consegue fazer isso. No começo, não. No começo eu estava decidida a desistir. Eu decidi mesmo. Eu tinha dito a Carmen na outra live que eu disse assim para Deus, né? Eu disse, não, chega, eu não vou fazer nada. Me mostra aí se eu fecho, porque eu acho que o ano que vem eu nem abro mais. Porque essa turma que eu comecei, eu estava olhando aqui nos meus registros, aqui no meu caderno, a primeira aula foi no dia 27 de dezembro de 2021. Então eu disse, eu vou decidir agora em dezembro, porque eu não faço nem propaganda de matrícula, eu não faço mais não. E de repente eu comecei a ver as coisas, né, de Carmen os vídeos dela e fui dizendo isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim, e de fato foi. Parece que foi feito assim um calçado no meu tamanho, né? E foi dando certo mesmo. E às vezes a gente está escutando essas pessoas falando e a gente acha que o nosso problema é maior do que o todo mundo. Mas quando a gente vai vendo seus vídeos, a gente vai vendo que todo mundo passa pela mesma coisa. E o interessante é que o curso, ele não é igual para todo mundo, né? Todo mundo passa a mesma situação, mas parece que você entende a situação de cada um e que cada um vai absorvendo aquilo que realmente necessita. Não é aquele programa que você fica ali solto, né? Que tem aquelas propostas. O seu parece que é individualizado, assim, parece que foi feito para cada um de nós. Por isso que dá certo.